E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Didática Tech. E continuando então nossa sequência de vídeos aí sobre os tipos de dados em linguagem R, né? Nós já passamos pelo armazenamento numérico de caracteres, fatores, lógico. Começamos então a falar um pouco das estruturas de dados, né, através dos vetores. E agora entramos nas listas, tá? Uma maneira mais prática, mais simples de tu entender o que que é uma lista na linguagem R é tu pensar num vetor com tipos de dados diferentes, tá? Não é exatamente isso, né? Essa não é a definição mais precisa, mas a gente entende que é a forma mais didática, assim, principalmente para quem está começando em linguagem de programação, a entender quando eu falo uma lista o que que isso significa. Imagina um vetor que pode ter tipos de dados diferentes. A partir disso, nós temos outras possibilidades, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui então e a gente vai conversando a respeito daí. Vamos criar a variável A aqui e a variável B. Tá aqui A e a variável B, tá? Talvez vocês já tenham percebido o que aconteceu nessa variável. Vamos conferir se ela é uma lista ou não é. Ó, não é uma lista, falso. Variável A não é lista. Variável B também não é lista. É um vetor? Sim, é um vetor a variável A e é um vetor a variável B. O que aconteceu aqui, tá? Quando a gente criou essa primeira variável A, a gente passou só valores numéricos. Então ela foi criada com um tipo numérico aqui, ó, como vocês podem ver. O comprimento é 5, tem 5 números dentro dela. Depois a gente tentou criar uma outra variável, a variável B, com 5 valores também, sendo 4 numéricos, né? A gente passou 4 números aqui. E um que é uma string, um é do tipo caractere. A gente passou ele entre aspas, ou seja, significa que é do tipo caractere. Não é um número, apesar de ser o número 2, né? Mas o R não vai entender isso como tipo numérico. O que que o R fez quando a gente fez isso? A gente tentou criar um vetor com tipos de dados diferentes. Ele automaticamente, então, criou um vetor, mas com o tipo caractere. Olha aqui, ó, o tipo está caractere, e esse é o tipo do vetor inteiro. Todos os valores dentro do vetor, ó, vamos executar o B de novo aqui, ó. Todos os valores dentro do vetor acabaram ficando entre aspas, ou seja, são caracteres. A gente não consegue fazer operações matemáticas com nenhum desses valores, apesar de a gente ter passado valores numéricos. A gente teria que converter esses valores para o tipo numérico, se fosse o caso aqui, né? O que é importante destacar também, quando eu tenho um valor numérico dentro de uma variável do tipo caractere, eu consigo converter esse valor para numérico se eu quiser. Então eu posso vir aqui, ó, vou pegar o B agora e vou transformar o B, né, ponto numeric, B. Eu vou transformar todo o conteúdo de B em numérico. Executei e agora todo o conteúdo de B é numérico. A gente consegue fazer essa conversão porque todo o conteúdo interno que eu tinha dentro do B eram números, apesar de ser caracteres, eram números. Agora, de fato, eu consigo trabalhar eles como números, porque eu converti ele para numérico, ok? Só que o que acontece? Eu poderia ter aqui, ao invés do 2, uma letra, por exemplo. Agora, quando eu criei o B aqui de novo, voltou a ser caractere e agora eu vou tentar converter. Alguns NAs foram inseridos no meu dataset. O que que acontece aqui, ó? Vamos dar uma olhada aqui no B. No lugar onde eu tinha a letra, ele inseriu NA. Por quê? Ele não consegue converter a letra A para número. Quando ele tenta botar um número no lugar de A, dá erro, dá um problema. Então ele insere o NA no lugar. Isso não é o que a gente queria, né? A gente queria manter as duas informações. Para isso, então, a gente tem a lista, tá? E outras opções também, né? Aqui começando pela lista, que é uma opção de se fazer isso, tá? Então vamos criar uma lista efetivamente agora aqui embaixo, tá? Agora eu vou criar B de novo, mas usando a função list. E vou passar o valor 10, o valor 2 caractere, certo? E o valor 8. Vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo aqui, ó, que agora o B está criado e mudou o tipo. Não é mais nem caractere nem numérico, é um tipo novo, é o tipo list. O comprimento é 3. Por acaso é o mesmo número de valores que eu tenho dentro da minha lista, são 3, mas logo vocês vão ver que isso não é uma regra, tá? Esse comprimento significa outra coisa que eu já vou explicar aqui embaixo. E se eu der uma olhadinha agora, isso.list, verdadeiro, é uma lista. O tipo é o tipo lista, e aqui eu tenho a função str que nos mostra um resumo aí da nossa variável, certo? É uma lista, como se tivessem 3 variáveis dentro dessa minha lista, né? A primeira delas é do tipo numérico, a segunda é do tipo caractere e a terceira é do tipo numérico também. Ou seja, ele conseguiu armazenar essa informação e ele continua sabendo que existe a informação em caractere, que é o número 2, e a informação numérica, que é o número 10. Ele não perdeu nenhuma informação, como aconteceu aqui em cima quando a gente criou um vetor, certo? Então, isso basicamente é a principal capacidade das listas, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, criar uma lista um pouquinho mais complexa para ficar mais claro para você, certo? Vou criar a variável e agora, também com a função list, e vou passar como parâmetros aqui, tá?
um vetor, eu estou passando aqui ó, com 4 elementos, com 4 valores. Todos eles valores numéricos, certo? O caractere 2, aquele mesmo de antes, e o 8. O que aconteceu? Eu criei uma lista com 3 elementos, 3 componentes, 3 variáveis, como vocês quiserem entender. Então, o que acontece? Apesar de eu ter aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores dentro da minha lista, dentro da minha variável e, o comprimento é só 3. Se isso fosse um vetor, o comprimento seria 6, lembram? Aqui ó, já começa também a ter algumas opções mais interessantes quando a gente tem esses outros tipos de estruturas, tá? Aqui na lista a gente tem essa lupinha aqui ao lado. Quando a gente clica, ele abre para nós aqui ó, uma nova janela aqui, onde ele vai dar alguns detalhes da nossa lista, certo? Então a gente consegue visualizar já de uma forma bem interessante, tá? Aqui tá os 3 tipos de dados que a gente tem, tá? Esses dois aqui são numéricos. Double é a forma que o R guarda essa informação para ele, certo? São dados numéricos. Aqui a gente tem o que está na primeira posição, ó. Tem a informação numérica 10, 6, 51 e 5. Um caractere na posição 2 com a informação 2, a string 2, né? E na posição 3 eu tenho o número 8 salvo, tá? Isso aqui a gente vai usar bastante, principalmente depois quando começar a trabalhar com data frames. Mas vocês já sabem que tem essa opção também aqui nas listas, tá? Se tu quiser visualizar ela de uma forma mais visual, bem didática, é bem interessante, tá? Então vamos dar aqui um str aqui, a gente consegue visualizar basicamente a mesma coisa que a gente tinha antes ali, né? De uma forma um pouco diferente aqui, uma lista de 3, ó, tipo numérico, caractere numérico, certo? E, claro, a gente pode acessar esses valores todos de maneira independente, tá? Então aqui eu tenho essa anotação, tá? Parece um pouco estranha, mas é a forma que eu consigo acessar os dados na minha lista. Eu abro colchetes 2 vezes, certo? E fecho 2 vezes e indico a posição que eu quero. Isso significa qual desses componentes eu estou pegando, o primeiro, o segundo ou o terceiro? Ah, estou pegando o primeiro. Ok. Se eu executar isso aqui sozinho, ó, vou deletar aqui, ó, executei. Eu trouxe todos os valores que eu tenho na primeira posição, 10, 6, 51 e 5. Se eu colocar o valor 2 aqui, eu vou trazer o da segunda, que é o 2, certo? E assim por diante. Então, eu quero 1 e agora eu vou dizer dentro da minha posição 1, quais valores efetivamente eu quero. Não quero todos, quero só um deles. Ah, então eu quero que está na posição 1. Eu executo e ele traz o 10, que é o primeiro valor que a gente passou. No 2, qual vocês acham que vai ser? Se eu colocar a posição 2 aqui, executar o que está na segunda posição, é o número 6. Então vocês conseguem perceber já que a nossa capacidade aí aumenta bastante, né? A gente não fica mais preso, engessado naquela questão lá dos vetores, de ter que trabalhar apenas com um tipo de dado dentro da nossa variável, né? A complexidade vai aumentando aí, né? E também a nossa capacidade de desenvolver scripts bem mais criativos, né? Claro que isso aqui é só um exemplo, né? A gente vai trabalhar bastante com listas aí. Conforme a gente for trabalhando, vocês vão entendendo melhor, né, e aprendendo mais a respeito. Então é isso aí, pessoal. No próxima aula aí a gente segue falando então das matrizes, ok?